Muito bem, senhores, dando sequência, então vamos começar a falar agora de lesões e mortes por projéteis de arma de fogo. O primeiro ponto importante é lembrar que o projétil ou projetil de arma de fogo, projétil e projetil, ambas as expressões a língua portuguesa admite, é um instrumento vulnerante, classificado como instrumento pérfuro contundente, que vai causar uma lesão pérfuro-contusa. Então o instrumento de arma de fogo, projetil de arma de fogo, seja o calibre que for, esse instrumento, esse projetil aqui, por exemplo, é um projetil .40, ele é um instrumento vulnerante que causa uma lesão pérfuro-contusa. E causa uma lesão pérfuro-contusa por ser ele um instrumento pérfuro-contundente. Ele perfura porque tem ponta e contunde porque é animado por uma energia cinética que, quando transferida para o corpo, altera o seu estado normal de funcionamento, causando uma lesão. E lá no começo do nosso módulo eu disse que a energia cinética, joga na tela, ela é classificada e ela é calculada por essa fórmula aqui, ó. Energia cinética igual a massa vezes a velocidade ao quadrado sobre 2. Então o projetil de arma de fogo, que é esse que você está vendo aqui nesse desenho, ele vai sair do cano da arma, ele vai ser expulso do cano da arma e ele vai carregar com ele uma energia cinética. Como é que ela é calculada? Pela massa do projétil, energia cinética igual a massa do projétil. Então vamos imaginar que um projetil aqui de calibre .40 pese 20 gramas. Então 20 vezes qual a velocidade que eu coloco aqui? Aí aqui do lado eu vou puxar uma primeira observação. Os projetis de arma de fogo são classificados como projetis de baixa velocidade, projetis de média velocidade e projetis de alta velocidade. O que é um projetil de arma de fogo de baixa velocidade? É aquele que viaja a uma velocidade, então a velocidade x ela é menor do que 340 metros por segundo. 340 metros por segundo é a velocidade do som no ar. Então se ele viaja a uma velocidade x menor do que 340 metros por segundo, ele é um projetil de baixa velocidade. Se ele viaja a uma velocidade x maior do que 680 metros por segundo, o que são 680 metros por segundo? 2 vezes a velocidade do som no ar, porque a velocidade do som no ar, como disse, é de 340 metros por segundo. Então, se ele viaja a uma velocidade x maior do que 680 metros por segundo, ele é de alta velocidade. E se ele viaja a uma velocidade entre 340 e 680 metros por segundo, ele é um projetil de média velocidade. Por que pode voltar para mim? Por que é importante você saber isso para uma prova de delegado? Ora, porque a depender se ele é de baixa velocidade, média velocidade ou alta velocidade, essa velocidade vai entrar aqui, ó, na fórmula da energia cinética. Então vou pegar, imagine que seja um tiro de 5,56, de 7,62, fuzil, que é um projetil de alta velocidade. Ele viaja a uma velocidade maior do que 660 metros por segundo. Então você está no local, ouviu um tiro de fuzil, tom! Ou seja, quando você ouve o tiro, significa dizer que esse projetil já passou por você há muito tempo. Você não precisa se jogar no chão por causa dele. Você pode até se jogar no chão por conta dos demais, que podem vir posteriormente. Mas se você ouviu o tiro, se ele viaja a uma velocidade 2 vezes maior do que a velocidade do som no ar, e se o som chegou ao seu ouvido, ele já passou por você há muito tempo. Então imaginemos que seja um projetil, joga na tela, de alta velocidade. Ora, eu vou pegar esse 680 aqui na fórmula, ó, 680, vou elevar ao quadrado e vou dividir por 2. Então, na verdade, a conta é 20 vezes 680 vezes 680 sobre 2. Isso vai dar energia cinética que anima, pode voltar para mim? Que anima este projétil. Então este projétil aqui, de .40, quando ele sai do cano da arma, da boca do cano da arma, e ele viaja, e ele atinge a vítima, ele é animado por uma determinada energia cinética. Logo, esse projetil é um instrumento pérfuro contundente. E se ele é de baixa velocidade, abaixo de 340, de alta velocidade, acima de 680 e de média velocidade entre 340 e 680 metros por segundo. É importante gravar esses valores? É, porque eu já vi questão em medicina legal cobrando esses valores.
E aí vale lembrar também que este projetil de baixa, de média e alta, ora, essas velocidades vão influenciar na energia cinética, como eu acabei de falar, ok? Então, grave e memorize. Agora, vale lembrar também, como dizia, que eu também tenho a velocidade do som, eu falei no ar, né? 340 metros por segundo. Quanto é que é a velocidade do som na água, por exemplo? A velocidade do som na água é de 1.500 metros por segundo. E qual é a velocidade do som no sólido? Aproximadamente 5.000 metros por segundo. Então, velocidade do som na água, 1.500. No sólido, 5.000. E no ar, 340 metros por segundo. Para a prova de delegado, qual é mais importante? No ar, ok? Projetil de baixa, média e alta velocidade. Muito bem. Olha, senhores, então, joga na tela, por favor. O tiro vai ser dado, né? E aí, o tiro vai ser dado e o que vai ser disparado é o projetil. Só que quando eu falo para você projetil ou projétil, volta para mim. Essa imagem aqui, que é de um projétil ou projetil, na verdade, o projetil, senhores, joga na tela, por favor. O projetil é apenas essa parte aqui, ó. Essa parte aqui é o projetil. Então, essa parte aqui é o projetil ou projétil. Essa outra parte aqui, ela é chamada, essa parte aqui, ela é chamada de cápsula ou camisa, né? Ou seja, aqui eu tenho o todo. Se eu juntar essa primeira parte aqui com essa segunda parte aqui, eu tenho o cartucho. Então, o cartucho é o todo. Se eu pegar só essa parte aqui, eu tenho a câmara, eu tenho o estojo. Agora, o estojo mais o projétil é o cartucho. Quando eu estou num local de morte violenta, e aí você vai, o perito criminal, né, pode voltar para mim, ele vai pegar os cartuchos que ficaram no local. Porque quando o tiro é dado, a janela de ejeção da pistola, o projetil sai pelo cano. A janela de ejeção vai jogar para fora da pistola o cartucho. E aí ali, o cartucho não, aquela câmara, né? Ou seja, aquela camisa. Então, a câmara ou a camisa vai para o local, vai ficar no chão. Aí o policial vai pegar aquela parte e vai levar vai apreender aquele material para levar para exame possivelmente de balística forense. Então, o todo se chama cartucho. O projetil é apenas essa parte aqui, número 1, ok? E aqui na base do estojo, porque o estojo é a câmara também chamada de camisa ou estojo, esse estojo aqui, ou invólucro do projétil, né? Dentro do estojo, do invólucro do projétil, nós temos aqui o propelente. O propelente é uma substância que ela entra em combustão muito fácil, normalmente é a pólvora. Então, se eu tenho ali uma centelha, essa pólvora ela passa do estado sólido para o estado gasoso, num processo de combustão, numa velocidade abissal. E esses gases vão empurrar o projetil para frente. E esse projetil que está solidário ao cano da arma vai fazer com que ele seja expulso do cano daquela arma e o tiro ocorra. Na base do estojo, nós temos a cápsula de espoletamento, que você está vendo aqui em amarelo. Então, joga na sua tela, por favor. Aqui em amarelo, ó, está a cápsula de espoletamento. Essa cápsula de espoletamento, ela tem dentro dela uma mistura iniciadora, chamada de primer. Então, primer é o nome da mistura iniciadora que fica na cápsula de espoletamento, na base do estojo, que é uma parte do cartucho, que é o todo, ok? E aí, senhores, quando eu penso, por exemplo, numa pistola, se eu pensar aqui nessa imagem, ó, se eu pensar nessa imagem, essa pistola, deixa eu limpar aqui essa tela para você ver melhor, essa pistola tem uma peça aqui que é o percussor. Esse percussor, ele fica a retaguarda aqui, e ele fica preso pelo retém do percussor. Então, quando você aciona o gatilho, você solta a mola do retém do percussor. Esse percussor, como você pode ver na imagem, ele vai à frente e ele bate, ó, ele vai à frente e ele bate na cápsula de espoletamento, na base do estojo, naquele cartucho, gerando uma centelha. Essa centelha faz com que a pólvora entre em combustão, que é o propelente. Nessa imagem aqui você vê o propelente. Esses gases se expandem
empurram o projétil para frente e o tiro é realizado porque o projetil sai do cano da arma, fazendo uma série de movimentos que a gente vai estudar. Movimento de precessão, translação, movimento de báscula, movimentos que o projetil faz para ganhar mais estabilidade, que a gente vai ver um pouco mais à frente. Então, senhores, essa parte de balística forense, algumas nomenclaturas já foram cobradas, como primer, que é a mistura iniciadora, que fica na base da cápsula de espoletamento, que vai gerar uma centelha, já que o percussor bate, gera uma centelha, incendeia a pólvora, passa para o estado gasoso e expulsa o projétil, realizando o tiro, ok? Muito bem, aqui como disse, né? A cápsula de espoletamento, primer, a mistura iniciadora. E aí também falei isso há pouco, joga na tela, velocidade do som no ar, 340 metros. Velocidade do som nos líquidos, 1.500 metros. Velocidade do som no sólido, 1.500 metros, ou melhor, em torno de 5.000 metros por segundo. Aquela fórmula da energia cinética, que eu já falei, já mostrei a sua importância aqui nessa aula. E aí, senhores, vamos começar a falar do disparo. Note que foi feito o tiro. Quando ocorre a expulsão do projétil, note nessa foto que sai o projétil do cano da arma e sai também os elementos do cone de dispersão. Então aqui, ó, volta para mim, por favor, eu tenho uma estrutura chamada de cone de dispersão. O cone de dispersão ele é formado por pólvora combusta, pólvora incombusta, micropartículas de metal do cano da arma, vapor superaquecido e língua de fogo. Ah, André, eu tenho que decorar isso? É óbvio que tem. Quais são os elementos do cone de dispersão? Pólvora combusta, pólvora incombusta, micropartículas de metal do cano da arma, vapor superaquecido e língua de fogo. Então, quando um tiro é dado, como você pode ver na imagem, não sai do projétil, não sai do cano da arma apenas o projétil. Sai do cano da arma o projétil e os elementos do cone de dispersão. Só que esse cone de dispersão ele tem um alcance pequeno. Muitas vezes 10 centímetros, 20 centímetros, a depender do calibre da arma, a depender do calibre daquele projétil. Se ele tem mais pólvora, se ele tem menos pólvora, se ele tem mais stopping power, se ele tem menos stopping power. Mas você precisa entender que juntamente com o projétil não sai do cano da arma só o projétil. Sai do cano da arma o projétil, que é chamado de elemento primário do tiro. O elemento primário do tiro é o projetil. Só que eu também tenho os elementos secundários do tiro. São aqueles elementos que formam o cone de dispersão. Quais são? Pólvora combusta, pólvora incombusta, micropartículas de metal do cano da arma, vapor superaquecido, língua de fogo. São os elementos que formam o cone de dispersão. Por que eu tenho que saber isso? Porque a partir dessa análise, a literatura médico-legal de balística forense vai falar em tiros a curta distância e tiros à distância. Então, o que seria um tiro a curta distância? Joga na tela, por favor. Tiros a curta distância. Então imagine aqui o seguinte, ó. Eu tenho o cone de dispersão nessa imagem. Aqui está o cone de dispersão, ó. O cone de dispersão, já falei o que forma o cone de dispersão. Então se os elementos que formam o cone de dispersão aqui, eu tenho a vítima. Aqui está o cano da arma. Então se os e aí saiu o projetil aqui. Se, juntamente com o projetil, sai pólvora combusta, incombusta, micropartícula de metal do cano da arma, vapor superaquecido. Se esses elementos que formam o cone de dispersão atingem a vítima, como aqui no meu desenho, esse tiro é um tiro a curta distância. Então, um tiro a curta distância é aquele tiro no qual a vítima, pode voltar para mim, é atingida não só pelo projétil, mas os elementos que formam o cone de dispersão também atingem a vítima. Então olha o desenho. Cone de dispersão, pólvora combusta, pólvora incombusta, micropartículas de metal do cano da arma, vapor superaquecido, língua de fogo. Toda essa estrutura e mais o projétil atingiram a vítima. É essa imagem aqui, ó. Então se eu pensar nessa imagem, se eu colocar uma vítima aqui, ela for atingida pelos elementos de cone de dispersão, se o vapor superaquecido, se a língua de fogo, se a pólvora combusta, a pólvora incombusta, se tudo isso atingir a vítima, é porque os elementos do cone de dispersão atingiram a vítima. Esse tiro foi dado a curta distância. Então, entre a boca da arma e a vítima, o camarada vai executar o outro. Coloca o cara ajoelhado na frente dele, bota uma arma na nuca, próximo, mas não encosta na pele, e atira.
Ora, é óbvio que vai atingir a nuca, o projetil, e se tiver uma distância, por exemplo, de 5 centímetros, os elementos do cone de dispersão também vão atingir aquela vítima. E aí, olhando a lesão, eu vou ver uma imagem mais ou menos assim, ó. Uma imagem mais ou menos assim, ó. Tem um slide aqui sobre isso, que é essa aqui, ó. Você tem dúvida que essa imagem aqui, ó, o tiro foi dado a curta distância ou a queima-roupa? Porque eu tenho elementos do cone de dispersão, como pólvora combusta, que gerou aqui algo que a gente vai chamar daqui a pouco de orla de esfumaçamento. Então, essa orla de esfumaçamento foi gerada por elementos do cone de dispersão, especificamente por pólvora que entrou em combustão e gerou essa mancha negra aqui na nuca. Esse tiro, então, foi um tiro dado a curta distância ou a queima-roupa. Ora, e aí, então, voltando para a classificação, se na lesão eu percebo elementos do cone de dispersão que impregnaram, por exemplo, a pele, esse tiro é um tiro a curta distância. Candidato, prova pergunta de prova oral para delegado. O que é um tiro a curta distância ou a queima-roupa? É aquele tiro no qual atingirá a vítima não somente o projetil, mas também os elementos do cone de dispersão, os chamados elementos secundários do tiro. Pólvora combusta, pólvora incombusta, micropartículas de metal do cano da arma, vapor superaquecido e língua de fogo. Tudo isso vai atingir a vítima. Só que, entre o cano da arma, joga na tela, entre o cano da arma, entre a boca do cano da arma e a vítima, há uma distância de 7 metros. Há uma distância de 7 metros. A maioria dos combates urbanos, senhores, são combates a uma distância, em média, de 7 metros. Aí saiu o projetil aqui, e o projetil vai caminhar até atingir a vítima, vai percorrer 7 metros. Na academia de polícia, os treinos são feitos a 7 metros. Você vai atirar no treinamento a 7 metros do alvo, porque, por estudos, sabe-se que os combates urbanos, em média, são feitos a 7 metros de distância. Ora, o cone de dispersão não tem um alcance de 7 metros. Então, se o camarada saca da arma e faz disparos e atinge a vítima somente o projétil, aí eu vou dizer que esse tiro é um tiro à distância. É um tiro à distância. Então, o tiro à distância, para alguns a longa distância, é um tiro que atingirá a vítima somente o projétil. Os elementos do cone de dispersão não atingirão aquela vítima. Tranquilo isso? Dúvidas? Perguntas? Elementos ou efeitos primários do tiro. Então, o que são efeitos primários do tiro na sua tela? Então, os efeitos primários do tiro resultam da ação do projétil. Então, tudo aquilo que o projétil causar, a gente vai ver daqui a pouco que o projétil é que causa a orla de escoriação. Quem causa a orla de escoriação é o projétil. Então, isso aqui é um efeito primário do tiro. São característicos do ponto de impacto e independem da distância do tiro. Por que independem da distância do tiro? Porque quando depender da distância do tiro, serão alterações feitas pelos elementos secundários do tiro. E os elementos secundários do tiro são aqueles oriundos do cone de dispersão. Então dá uma olhada nesse slide aqui, ó. Efeitos secundários do tiro na sua tela são resultantes dos tiros encostados ou a curta distância, da ação dos gases, dos efeitos explosivos, dos resíduos da combustão, pólvora combusta, pólvora incombusta, micropartículas de metal do cano da arma, são chamados efeitos secundários do tiro. Então, se ele perguntar assim na prova, por exemplo, a orla de tatuagem, que eu não vi ainda, vou ver daqui a pouco, mas já adiantando, a orla de tatuagem é causada pelo efeito primário do tiro. Volta para mim. Errado. Porque a orla de tatuagem ela é causada por micropartículas de metal do cano da arma, por pólvora incombusta, que irão se impregnar da derme, causando uma verdadeira tatuagem. A gente vai mostrar daqui a pouco, né? Aqui uma orla de tatuagem. Aqui uma orla de tatuagem. Ora, quem fez essa orla de tatuagem aí foi um elemento secundário do tiro. Não foi um elemento primário do tiro. Quem fez essa orla de escoriação foi um elemento secundário do tiro. Pólvora combusta e pólvora incombusta. No caso aqui, a pólvora que entrou em combustão gerou esse esfumaçamento aqui, gerando a orla de esfumaçamento. Ok? Então, senhores, elementos primários e elementos secundários do tiro. Vamos voltar aqui para continuar os slides que a gente estava falando.
De modo que a importância de você entender o cone de dispersão é, além de você entender a dinâmica do evento e conseguir olhar para uma lesão e identificar se o tiro foi dado a curta distância, queima-roupa, tiro com cano encostado com plano ósseo por baixo, que a gente vai ver daqui a pouco, tiro com cano encostado sem plano ósseo por baixo, tiro à distância, tiro dado com anteparo, tiro dado sem anteparo, a incidência do disparo, se o projetil entrou formando com o maior eixo do corpo um ângulo de 90 graus e aí o anel de ficha é excêntrico ou o anel de ficha é concêntrico. A gente vai estudar isso daqui a pouco. Então, visto as orlas, outro ponto antes de entrar nessa classificação, importante, que sempre aparece em provas de delegado, é esse slide aqui, ó, que é a diferença de trajeto para trajetória. Então, o que é o trajeto? O trajeto, como você pode notar em verde, aqui em verde, ó, é o percurso do projétil em verde dentro do corpo da vítima. E o percurso do projétil fora do corpo da vítima chama-se trajetória. Então, o projetil saiu da arma, o projetil saiu do cano da arma, saiu aqui, ó, do cano da arma, e ele caminhou até entrar aqui na vítima, na cabeça da vítima. E dentro do encéfalo, o projetil fez um percurso aqui dentro. Ó. O percurso do projétil dentro chama-se trajeto, desculpe. Dentro do corpo, trajeto. Fora do corpo, trajetória. O tiro entrou no osso frontal, saiu no osso occipital. Dentro da caixa craniana, trajeto. Do cano da arma até a caixa craniana e depois, se o tiro transfixar da caixa craniana, trajetória. Ok? Já vi muitas questões de prova para delegado tentando confundir o candidato. Lembre que trajeto dentro do corpo, trajetória fora do corpo. Ok? Você tem que decorar isso, não tem jeito. Tudo bem? Vamos em frente. Bom, aqui, joga na tela, eu tenho, né? A chama, língua de fogo, pólvora combusta, pólvora incombusta, ou seja, eu tenho os elementos do cone de dispersão, vapor superaquecido, língua de fogo, micropartícula de metal, tudo isso formando, então, o cone de dispersão. Aqui um tiro em gelatina balística, que você vê e nós vamos ver um pouco mais à frente no próximo bloco, nos seguintes, essas cavidades, chamada de cavidade permanente, cavidade temporária, mas eu vou voltar esse slide um pouco mais à frente. Mais uma vez o cone de dispersão aqui, ó, e o projetil indo aqui. Tudo bem? Bom, e aí, senhores, vamos começar a estudar, pode voltar para mim, as orlas, efetivamente. Ora, quando um tiro é disparado, tá aqui o projétil. Foi disparado o tiro e normalmente ele vai encontrar a pele. Então imagine um tiro que entre aqui na borda ulnar do meu antebraço, vá transfixar o meu antebraço, vá sair na borda radial. Entrou na borda ulnar, saiu na borda radial. Entrou na região do meu bíceps, saiu lá atrás na minha escápula, na região escapular esquerda. Então, eu tenho duas lesões de entrada, borda ulnar e na região do bíceps, e duas saídas, borda radial e na escápula, região escapular esquerda, ok? Quando esse projetil entra, você nota que o primeiro contato que ele tem com o corpo é com a pele. E nós já examinamos que a pele, para a medicina legal, é o maior órgão do corpo humano. Esse projetil, quando ele sai do cano da arma, então se você pensar nesse projetil saindo do cano dessa arma aqui, ó, ele vai sair impregnado de uma série de substâncias do próprio cone de dispersão. Então ele vai ser impregnado de pólvora, ele vai sair impregnado de micropartículas de metal do cano da arma. Muitas vezes o atirador faz a manutenção da arma e dentro do cano vai passar um óleo. Esse óleo vai fazer com que a pólvora fique grudada no projetil. Então esse projetil, ao viajar, ele está viajando impregnado por uma série de substâncias. Aí lembre que aqui eu tenho a pele, né? Essa esponja aqui para representar. Camada mais superficial da pele, a epiderme, que se subdivide em 5 camadas, córnea, lúcida, granulosa, espinhosa e basal. Clugrebe, falamos isso em blocos passados. E a camada mais profunda da pele, uma camada vascularizada, inervada, chamada de derme, na qual as células estão vivas, mormente composta por células epiteliais e tecido conjuntivo. Ora,
Quando este projetil passa pela pele, ó, quando ele passa pela pele, vê se percebe. Passou, entrou aqui, saiu aqui. Ele se limpa. Então todo esse sarro, toda essa sujeira que ele carregava, ele vai se limpar aqui, ó. Quando ele se limpar, ele vai gerar aqui uma orla, uma primeira orla, que na verdade é o resultado da passagem dele. Ele está passando, está se limpando, deixando aqui uma primeira orla. Joga na tela, por favor. Que é aquilo que se usa chamar, ó, uma primeira orla, como se ele se enxugasse, né? Uma orla chamada de orla de enxugo. Essa orla de enxugo também pode ser chamada, é a mesma coisa, do que orla de alimpadura. Então, orla de alimpadura ou orla de enxugo, ou sinal de Chavigny. Lembra dos blocos passados, né? Falei do sinal de Chavigny. Chavigny, ele vai aparecer aqui e apareceu no nosso bloco anterior. Duas lesões incisas que se entrecruzam. O médico legista fecha a primeira, depois fecha a segunda. Se ele fechar corretamente, a linha do fechamento da segunda é uma linha descontínua. Sinal de Chavigny apareceu lá, mas aparece aqui de novo. Então o sinal de Chavigny aqui, nas lesões e morte por PAF, é sinônimo de orla de enxugo, é sinônimo de orla de alimpadura. O projetil passou e se limpou. Conforme ele vai passando, ele vai se limpando e deixa aqui essa marca, essa orla, chamada de orla de enxugo, orla de alimpadura ou sinal de Chavigny. Observações importantes sobre essa orla. Uma primeira observação que ele pode perguntar na sua prova. A orla de enxugo está presente, candidato, em lesão de saída? Então, olha uma pergunta que ele pode fazer na prova do concurso para delegado. A orla de enxugo, candidato, pode voltar para mim. A orla de enxugo, candidato, está presente nas lesões de saída? Senhores, obviamente não está presente em lesões de saída. Orla de enxugo só está presente em lesões de entrada. André, eu vou decorar isso. Não precisa decorar, é só você entender. Se você entender, você não vai ter que decorar. Deixe para decorar outras coisas. Quando eu disser que tem que decorar, tem que decorar. Ora, subcamadas da epiderme. Clugreb, tem que decorar. Córnea, lúcida, granulose, espiose, basal, tem que decorar. Então deixe para decorar quando for necessário. Aqui não precisa, é só você entender. Se o projetil saiu do cano da arma todo sujo e ele vai entrar no corpo, quando ele entrar no corpo, ele se limpou. Agora ele está dentro do corpo. Ora, dentro do corpo ele está em contato com os tecidos, com as células. Ele está em contato com o sangue. Então, se ele for se sujar, ele não vai se sujar de pólvora, porque dentro do corpo não tem pólvora. Então, quando ele for sair do corpo e for deixar uma orla na saída, não vai ser orla de enxugo, formada por micropartícula de metal, formada por pólvora combusta, pólvora incombusta, porque isso ele já deixou na lesão de entrada. Então, senhores, uma primeira observação importante para ajudar você a matar as questões de prova é que não há orla de enxugo em lesão de saída. Vou repetir. Não há orla de enxugo ou de limpadura nas lesões de saída. A orla de enxugo ou limpadura só está presente nas lesões de entrada, pelas razões que eu já acabei de explicar. Em lesão de saída não tem. Ah, André, já entendi tudo então. Então, se o delegado chegou num local de morte violenta, olhou uma lesão no corpo da vítima, por exemplo, olhou uma lesão na borda escapular, ou na escápula, na região escapular esquerda. Escápula é esse osso aqui atrás, né? Na região escapular esquerda tem uma lesão. Sem orla de enxugo. Descreve a questão. Eu posso dizer que é lesão de saída? Porque se não tem orla de enxugo, tem que ser saída. Porque ela só está presente em lesão de entrada. Cuidado com essa assertiva. Então está chegando no final desse bloco, mas só para não deixar sem resposta, vou dizer o seguinte. A ausência de orla de enxugo, presta atenção no que eu vou dizer, a ausência de orla de enxugo não garante ser saída, mas a sua presença garante ser entrada. E eu vou começar o próximo bloco explicando essa frase. De novo, a ausência de orla de enxugo não garante ser saída por duas razões, mas a sua presença garante ser entrada. Então eu começo o bloco seguinte apresentando quais são os dois fundamentos para você dizer isso na prova. Que a ausência de orla de enxugo numa lesão
não garante ser saída. Pode ser entrada com duas hipóteses, ou em duas hipóteses. Tudo bem? Fechando esse bloco, então, no bloco seguinte a gente continua exatamente deste ponto desse slide. Aguardo os senhores lá. Um abraço, fiquem com Deus. Na verdade, vai ser a próxima aula, né? Porque a gente está fechando aqui a nossa quinta aula. A nossa próxima aula eu começo exatamente desse ponto. Um abraço e até lá. Fiquem com Deus. Melhor, quinta aula não, a sexta aula, já porque essa é a quinta aula. Um abraço e até lá.